Hoje eu vou falar sobre delegação em Kerberos, no protocolo Kerberos. E para isso você tem que saber como que funciona o protocolo Kerberos. Eu não vou explicar nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo explicando isso. Eu explico como é que funciona o processo de autenticação, funciona o que que é um TGT, o que que é um TGS, um SPN, um KDC. Então, para você entender esse vídeo, você precisa saber desse processo. E eu tenho um vídeo no canal, que é o meu penúltimo vídeo, se eu não me engano. Vocês podem dar uma olhadinha lá, caso vocês não saibam. E até, quem sabe, eu acho interessante, porque pode ter algum ponto ali que você não lembre direito. E é legal ver. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender como é que funciona a delegação em Kerberos, a gente tem que saber o que que é a delegação, né? Delegação é basicamente você delegar alguém, é basicamente você atribuir a responsabilidade de alguém. Então, em Kerberos, eu vou abordar bastante sobre um serviço atribuir a responsabilidade de um usuário. Então, ele vai se passar pelo usuário, vamos dizer assim. E é isso que é a delegação. E nesse vídeo, eu vou abordar esses três tipos de delegação, que é um Constrained Delegation, delegação irrestrita, a delegação restrita, que é a Constrained Delegation, e a Resource Based Constrained Delegation, que é a mais conhecida como RBCD, e em português é Delegação Restrita Baseada em Recursos. Então vamos lá para a primeira, que é a mais simples, que é a delegação irrestrita. Delegação irrestrita é um tipo de delegação que ocorre somente no protocolo Kerberos, e ela é irrestrita porque ela não restringe nenhum serviço que vai poder ser delegado. Então ela é definida por essa opção aqui, Trust, confiar nesse computador para delegação em qualquer serviço, e o serviço, o computador, ele vai poder delegar em qualquer um serviço, não vai ter restrição nenhuma, como eu disse. E podem ter alguns riscos, porque caso alguém comprometa esse servidor, esse serviço que tem a delegação irrestrita, ela pode fazer uma movimentação lateral ou uma escalação de privilégios para um outro serviço. Agora eu vou explicar como é que funciona esse processo, né? E começa com o usuário enviando um TGT para o KDC, que é o Key Distribution Center. Ele fica no Active Directory, como eu já comentei no meu último vídeo. E com isso, o KDC ele vai visualizar que o TGT é válido e vai retornar um TGS para o usuário acessar o servidor web. Beleza? O usuário vai acessar o servidor web, que é o servidor que nesse caso eu estou usando de exemplo para delegação irrestrita. Então é ele que está configurado com a delegação irrestrita nesse exemplo. E quando o usuário se autentica, o servidor web ele vai armazenar o TGT do usuário em cache e ele vai poder utilizar depois, o TGS na verdade. Com isso, o servidor web ele envia o TGT do usuário, solicitando um TGS para outro serviço, para o KDC, e o KDC vai verificar que o TGT é o do usuário mesmo, ele vai retornar. Então o servidor web ele vai poder delegar o usuário para acessar o servidor SQL, nesse caso. Então ele está acessando o servidor SQL delegando o usuário e depois ele retorna a requisição HTTP, que nesse caso é um servidor web, né? Mas poderia ser alguma outra coisa. E um tipo de ataque é quando o attacker ele ganha acesso ao servidor web nesse último exemplo, que tem a delegação irrestrita. Com isso, quando o usuário ele vai fazer a autenticação nesse serviço web, o hacker, o atacante no caso, ele consegue extrair esse TGT em cache de todos os usuários do serviço. Para isso ele precisa de privilégios administrativos, então não pode ser um usuário comum. O hacker ele tem que estar com altos privilégios no serviço e ele consegue extrair o TGT de todos os usuários que ficaram no serviço em cache. E caso esse TGT ainda esteja válido em cache, ele pode solicitar o TGS para algum outro serviço, qualquer outro serviço, porque a gente está falando de delegação irrestrita, né? Então não tem restrição nenhuma para o serviço. E o KDC vai retornar o TGS e aí o hacker vai poder se autenticar em algum outro serviço, por exemplo, SQL ou algum outro web. E esse é o tipo de ataque que ocorreria quando o atacante tem acesso a um SPN.
Agora eu vou falar sobre a Constrained Delegation, que ele é um tipo de delegação restrita, né, como fala, e ela é restritiva porque ela restringe quais são os serviços que o outro serviço vai poder delegar. Ou seja, aqui ele está definindo, tem um serviço SQL e a delegação restrita está sendo definida por CIFS, que é um protocolo de listagem e compartilhamento, transferência de arquivos. Então, o servidor SQL ele pode delegar em nome do CIFS. Ele pode utilizar a credencial de um usuário para acessar o CIFS. E aí a gente tem dois tipos de delegação restrita. A gente tem o Kerberos Only, que ocorre somente no protocolo Kerberos, e a Protocol Transition, que ocorre quando o usuário se autentica em algum outro protocolo, que o mais conhecido e mais utilizado é o NTLM. E para isso é utilizada uma extensão que é chamada Service for User, é conhecida como S4U. E com essa extensão é possível estar fazendo essa transição de protocolos. E agora eu vou explicar melhor como é que funciona essa extensão. Uma última coisa é que os serviços que podem ser delegados com a delegação restrita, eles vão ter sempre esse atributo aqui, que é o MSDS Allowed to Delegate to. Então é permitido para delegação, basicamente. Eles vão ter esse atributo aqui no UAC, no User Account Control do serviço. Então, aqui eu vou explicar a extensão, né? Essa extensão Service for User, ela consegue fazer esse protocolo transition que eu falei. Então, caso um usuário se autenticou no serviço web, por exemplo, com a hash NTLM, com o protocolo NTLM, essa extensão consegue fazer uma troca para que o serviço consiga solicitar um TGS em nome do usuário. Então, ele vai fazer uma troca ali, por exemplo, do NTLM para o Kerberos. E a gente tem dois tipos de extensões dentro dessa extensão, que é a S4U2Self e a S4U2Proxy. E agora eu vou explicar como é que funciona a S4U2Self primeiro, que ela é o primeiro passo para esse tipo de extensão. Beleza? Aqui a gente tem o serviço web. Ele solicita um TGS do usuário para o KDC. Então ele quer fazer uma delegação em nome do usuário. Ele vai solicitar o TGS do usuário. O KDC ele vai validar se o serviço está autorizado a delegar em nome do usuário. Então, isso ele faz com base nesse atributo que chama Trusted to Authenticate for Delegation. E o KDC verifica se tem esse atributo presente no serviço, tá? Se esse atributo estiver presente, ele vai retornar um TGS do usuário para o serviço. E vai ter uma keyzinha, uma flag que chama forwardable, de encaminhável. Então o serviço ele vai poder utilizar esse TGS para se autenticar em outros serviços. Caso ele não tenha essa flag forwardable, no caso esse atributo aqui, o service ticket só vai conseguir ser válido para um serviço. Então vamos supor que o serviço web está delegando o usuário para acessar um SQL. Se ele tem esse atributo, o serviço web tem um atributo Trusted to Authenticate for Delegation, ele vai poder utilizar o ticket do usuário para delegar em qualquer outro serviço que tenha permissão. E se não tiver esse atributo, o serviço só vai poder se autenticar em nome do SQL, por exemplo, que é o que ele solicitou. Então, beleza, extensão S4U2Self explicada. Agora a gente vai para S4U2Proxy, que é aí, vamos dizer, uma segunda parte dessa primeira extensão que eu expliquei. Ela ocorre, eu estou usando sempre o mesmo exemplo, tá, de servidor web para delegar em nome do SQL. E o primeiro passo para S4U2Proxy se consiste no servidor web utilizar o TGS em nome do usuário, que ele obteve anteriormente na S4U2Self. Então ele vai enviar isso para o KDC. Depois disso, ele vai utilizar esse TGS
para solicitar um outro TGS para acessar um outro serviço. No caso aqui do exemplo, é o servidor SQL. Então o KDC ele vai validar as permissões antes de emitir o TGS e ele verifica através desse atributo aqui, que é o MSDS Allowed to Delegate to. E se tiver esse atributo, ele vai retornar o TGS para o servidor SQL e o servidor web vai conseguir se autenticar. Então é assim que funcionam as extensões. E se tiver uma configuração incorreta nesse atributo MSDS Allowed to Delegate to, o serviço ele pode acessar recursos inesperados. Ou seja, esse servidor web, caso tenha uma má configuração nele, ele pode fazer uma movimentação lateral ou até uma escalação de privilégios, tá? E agora a gente tem a Resource Based Constrained Delegation, que é uma delegação restrita baseada em recursos. Ela é diferente das outras delegações porque a delegação é definida no destino em vez da origem. Então nas outras duas que eu expliquei para vocês, a delegação era definida na origem e esse aqui é no destino. Então o serviço que tem o RBCD, ele vai verificar se ele consegue fazer essa delegação com base nesse atributo aqui, que é o Allowed to Act on Behalf Author Identity. É bem grandinho, mas é esse atributo que é verificado para fazer esse tipo de delegação. E o usuário ele pode se autenticar via NTLM e o serviço ele vai utilizar a extensão S4U também para fazer o processo de autenticação. E agora eu vou fazer um exemplinho também que vai ficar bem mais claro, tá? Então aqui o usuário, primeiro, ele vai se autenticar no servidor web, por exemplo, utilizando a NTLM, protocolo NTLM. O servidor web vai utilizar a extensão S4U to Self no KDC para estar fazendo a autenticação e ele vai mostrar, nesse caso, ele pode não ter essa flag aqui, que é a No Trusted, no caso, ele não vai ter, né, a Trusted to Authenticate for Delegation, que é a flag que eu disse que ela poderia ser forwardable, o inglês não está muito legal, mas ela não pode ser encaminhável. E aí, após fazer o servidor web utilizar essa extensão, o KDC ele vai visualizar que o Service Ticket não tem essa flag de forwardable. Então, após isso, ele não vai conseguir enviar o ticket, né? Na verdade, ele vai enviar um ticket, mas sem a flag. Então, ele faz a extensão S4U to Proxy normal. E depois o KDC ele vai verificar se o serviço tem esse atributo aqui, que é o que eu falei do resource do RBCD, né? Que é o Allowed to Act on Behalf of Other Identity. Se o serviço que tem a RBCD, que no caso é o servidor web, ele tiver esse atributo, o KDC vai retornar a flag. Então, no caso, ele tem aqui, coloquei aqui embaixo. E o servidor web vai poder acessar outro serviço, que no caso é o SQL aqui. E aí ele vai retornar a resposta HTTP para o usuário, por exemplo. Nesse tipo de ataque, o hacker ele precisa ter dois requisitos. Então ele precisa identificar e comprometer um alvo que tenha permissão de escrita ou de gravação nessa permissão aqui, que é a Allowed to Act on Behalf of Other Identity. E ele também vai precisar ganhar acesso a um SPN. No caso aqui ele comprometeu um servidor SQL nesse exemplo. E caso tenha essas duas condições, o atacante pode ele pode acessar esse serviço que tem a permissão RBCD, que tem o tipo de delegação Resource Based Constrained Delegation. Então, se esse serviço aqui, o usuário primeiro, ele puder alterar esse atributo do serviço que tem a RBCD, e o atacante tiver um outro SPN, ele pode fazer esse tipo de ataque. Ele vai modificar esse atributo,
permitindo com que o SPN que ele controla, que no caso é o SQL, possa delegar em nome de um outro usuário. E com isso, o atacante ele pode extrair a hash do SPN em memória de algum usuário e se autenticar com a representação S4U. No caso, ele vai obter um TGS e depois ele vai se autenticar um TGS. Então, esse serviço que não era acessível, o atacante conseguiria acessar com esses dois pré-requisitos, alterando, né, o atributo e controlando o SPN, depois ele faria a autenticação. Então, caso esse atributo tenha uma permissão de escrita de algum grupo de usuários que você tenha controle, você pode utilizar isso para fazer esse tipo de movimentação lateral ou até uma escalação de privilégios. Então é isso o vídeo. Eu deixei algumas referências aqui que eu utilizei para a elaboração do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.